Fantástico, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Agora, pontualmente, vamos chamar a Alessandra e a Karina, que vão falar uma coisa muito importante para o setor supermercadista. Antes de falar isso, eu quero que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho e, se possível, dê um likezinho. Muito obrigado. Então, o tema agora da palestra é inteligência emocional para retenção de talentos. Karine e Alessandra, é com vocês. Então, muito boa tarde, bem-vindos aqui no Expo Supermercados. Eu sou a Alessandra Nolasco, conhecida como Alê. Muito bem-vindos e hoje a gente vai falar sobre retenção de talentos, né? Num guarda-chuva muito importante que é a inteligência emocional. Passo a palavra para minha sócia Karine Wedman. Então tá, sou a Karine, junto com a Alê nós compusemos a Pense, trabalhamos com desenvolvimento humano dentro das organizações, especialmente em cooperativas, em supermercados, né? Que é o foco que a gente vai trazer hoje. E observando um pouco do que veio se falando aqui nos conteúdos anteriores, foi bem interessante em relação à tecnologia. E aí a gente vem trazer, né, quem é que está por trás dessa tecnologia, quem é que faz com que a tecnologia aconteça dentro das organizações e dentro de tudo que a gente vive, são as pessoas. Então, se não dermos a devida atenção para o ser humano, para as pessoas, dificilmente conseguiremos implantar qualquer tipo de tecnologia dentro das empresas. Então, só uma reflexão dentro do que já vem se trazendo aqui. E o que a gente quer propor assim dentro da nossa fala, né, enquanto especialistas em comportamento humano, se assim a gente pode se dizer, né, no sentido de cuidar das pessoas dentro das empresas. Nós trabalhamos muito com a base da inteligência emocional, aliada a essa retenção de talentos, aliada ao que é necessário se desenvolver nas pessoas para que elas sigam fortes e motivadas, né, para que sigam o seu trabalho. Então, conceitualmente falando um pouco de inteligência emocional, o que é e para que serve dentro da retenção de talentos, a inteligência emocional ela vem de um conceito bem, não é tão antigo, em torno de 1990, e o Daniel Goleman trouxe esse conceito para o mercado, né, e ele traz isso numa abordagem falando que a inteligência emocional é a capacidade que nós temos de entender, compreender as nossas emoções e também conseguir compreender as dos outros. Né? Coisa fácil de se fazer, ainda mais no cenário que a gente está vivendo hoje. Então, olha o quanto é importante que a gente consiga se olhar, se perceber, para também conseguir compreender e perceber o outro, para que assim a gente consiga lidar melhor com as pessoas. E isso a gente sabe que dentro das organizações faz muito sentido, porque é o que vai balizar as relações, todos os tipos de situações que acontecem, se nós tivermos melhor domínio das nossas emoções, entendimento e respeito das emoções do outro, a gente vai conseguir, com certeza, melhores resultados, inclusive financeiros, para dentro das organizações. É isso aí. E quando a gente pensa, o que são talentos, né? O que é exatamente um talento? Então, talento é toda aquela pessoa, é todo aquele pontinho fora da curva que a gente tem que ter dentro das empresas, né? E para isso, a gente tem alguns pilares que a gente vai falar daqui a pouco. Claro que é uma vírgula dentro de tudo que a gente fala de inteligência emocional, tudo que a gente fala de retenção de talentos. Mas é aquele pontinho fora da curva. E hoje, né, com que a gente trabalha no mercado, não dá mais para fazer o mesmo, né, com toda a tecnologia que a gente tem para reter os nossos talentos dentro das empresas. As pessoas elas estão muito dinâmicas, elas estão muito, né, para frente, elas querem andar também. E a empresa ela tem que estar compartilhando desse andar, né? A gente tem que andar junto com as nossas pessoas. Então, nós vamos falar rapidamente em 3 pilares, e esses 3 pilares é o que vai dar o flow. O que é o flow? Nada mais é que você andar junto com a empresa, com o propósito da empresa. Isso aí. Antes um pouquinho dos pilares, Ali, acho que é interessante a gente trazer um dado que é 91% dos desligamentos hoje nas organizações, eles acontecem por comportamento e não por competência técnica, por hard skill, né? Por soft skill, que é o comportamental. Então, olha que potente esse número, 91%. Então, é hora da gente dar uma parada e realmente olhar mais para as pessoas, olhar mais para o desenvolvimento que se deve dar para esse tipo de competência que está tão à frente, né, do desenvolvimento humano. E aí, a Ali falou dos pilares, né? Hoje existem 3 pilares, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, que são o que
faz com que as coisas aconteçam de uma maneira mais fluida dentro das organizações. Então, aqui a gente tem 3 pilares, são propósito, autonomia e desafio. São 3 pilares fundamentais para que hoje, no mercado atual, da forma como as coisas estão acontecendo, as mudanças rápidas, né, de um dia para o outro, agora com essa situação toda também de pandemia, foram 10 anos em 7 meses de evolução, de transformação cultural, né, emocional. Então, esses 3 pilares são fundamentais para que as pessoas sigam firmes com as empresas. E aí, a gente falando um pouquinho sobre propósito, né? O propósito, ele é o que faz com que a pessoa exista. É o que vai direcionar para que ela consiga atingir os objetivos dela. E esse propósito, ele precisa estar muito alinhado com o propósito da organização. Então, o que é o papel do gestor, né, supermercadista, do RH dentro de um supermercado também, é identificar quais são as motivações das pessoas. Traçar estratégias de gestão de pessoas que possam aproximar as pessoas do propósito da organização. Isso faz com que as pessoas se sintam parte, né, e se sintam acolhidas e que fiquem mais tempo na organização. Por mais que existam vários perfis hoje e gerações diferentes, estar alinhado ao propósito da empresa com o seu propósito retém pessoas. Então, esse é um dos pilares. E é importante falar também que a gente vem aí de uma longa jornada, né? A gente falava aí antigamente, né, Karine, em consciente de inteligência, o famoso Verdade. QI, né? A gente brinca que pode ser o que indica ou consciente de inteligência. Então, a gente vem aí de um mercado, né, de uma cultura do QI. Né? O que era o QI? Era aquela pessoa que tinha realmente consciente de inteligência muito alto e era isso que importava para ser um bom gestor. Com o decorrer dos anos, né, as gerações foram passando e o que aconteceu? Entrou outras inteligências, né, inteligências múltiplas que a gente fala. E quando a gente fala em propósito, quando a gente fala em autonomia, né, quando a gente fala em outros pilares para reter talento dentro das empresas, a gente não pode esquecer dos 3 Qs. Né? Então, antigamente a gente tinha um consciente de inteligência, agora, hoje, né, como a Karine falou, a gente viveu 10 anos em 7 meses, então a gente se fala muito em consciente emocional. Então, o que é o consciente emocional? É como eu lido com todos os problemas que eu tenho dentro da empresa. Como eu tenho pessoas mais equilibradas dentro das empresas. Né? Então, a gente fala de consciente emocional. E tem um terceiro Q aí que é muito falado, né, que está vindo com força total, que é o consciente espiritual. Mas a gente não vai falar agora. Mas tem tudo a ver com o propósito que a gente acabou de falar. Mas tem tudo a ver com propósito. O segundo pilar é autonomia, tá? Quando se trata em retenção de talentos, quanto mais mecânico for o trabalho, menor, gente, são as chances de manter essas pessoas na empresa. Então, hoje, os colaboradores eles querem ser corresponsáveis pela própria carreira. Né? Ele não quer ninguém ditando as ordens da sua própria carreira. E, para isso, o segundo pilar é a autonomia. Todo mundo quer autonomia sobre os seus projetos. Todo mundo quer autonomia sobre o que fazer. Né? Então, quando a gente fala em talento, ele quer a liberdade. Ele quer aplicar todo o seu potencial. Né? Ele quer se ver inventando coisas. Né? Ele quer ser protagonista, ele quer protagonizar as suas ações. E aí a gente tem uma grande dica aqui para vocês. Né? Que é treinar e desenvolver essas pessoas na parte comportamental, para que elas realmente possam desenvolver e ter autonomia com responsabilidade. Né? Que quando a gente fala em autonomia, a gente não pode esquecer que atrás da autonomia tem toda a responsabilidade. Né? Então, a gente investe em plano de desenvolvimento, em PDI, em PDL, em PDE, e evitar imposições, evitar limites. Né? Deixar as pessoas mostrar realmente qual é o potencial delas. E aí a Karine vai trazer o terceiro pilar. Então, o terceiro pilar é o desafio. Hoje em dia, principalmente com as coisas, todas as mudanças e transformações aí tecnológicas e transformações comportamentais mesmo, todos esses Qs aí que a Ali falou, fazem com que as pessoas precisem de desafios. As pessoas elas estão numa zona de conforto, é bom de ficar ali, né, naquela zona de conforto, mas quando fica demais, essa zona de conforto começa a se transformar em
tá bom aqui como tá, então vou ficar aqui, ou então, né, não vou produzir mais, aí prejudica o resultado da empresa, ou vou embora, vou pular para outro lugar. Então, quando não se tem desafios dentro da organização, dificilmente as pessoas elas vão se sentir parte, novamente, né? Um pouquinho do propósito também que a gente já trouxe, um pouquinho da autonomia. Então, para que elas se sintam parte, para que elas queiram estar e ficar ali, é importante conhecer o perfil de cada pessoa. A gente trabalha muito com perfis comportamentais também dentro de varejo, de supermercados. Ensina as equipes a reconhecer os perfis dos seus colaboradores para identificar se aquela função ali dentro do açougue tá ok, tá correta, aquela pessoa está recebendo os desafios necessários para ela se sentir motivada e empoderada, no hortifruti, na frente de caixa, em qualquer uma das áreas. É importante conhecer a equipe e observar para que a gente possa saber, estão recebendo desafios ou estão na zona de conforto? Porque se estiverem, provavelmente vão parar de produzir ou vão buscar novas oportunidades no mercado, né? Às vezes, por pouca quantia a mais, por não estarem se sentindo realmente desafiados dentro da sua função, as pessoas vão buscar em outro local, né, possibilidades aí de desenvolver as suas competências e de serem percebidas. As pessoas precisam, né, Ali, a gente tem muito isso. Uma das 6 necessidades básicas do ser humano, Tony Robbins é um autor que fala muito disso, eu pertencer, eu sentir que eu sou parte. Então, esses 3 pilares, eles fomentam muito isso. Me sentir parte. O pertencimento, para vocês saberem, é a camada mais profunda do ser humano, né? Junto com ajudar ao próximo. Então, quando a gente ajuda ao próximo, né? Exatamente, a gente sente uma felicidade, né? Então, tanto que a gente já se fala em felicidade possível dentro das empresas. E aí, a gente entra numa outra questão, que é o flow, né? Que é o fluir dentro de um ambiente de trabalho, que eu acho que é o que une esses 3 pilares aí. A pessoa se sentindo equilibrada dentro de tudo isso. A empresa, enquanto RH, enquanto gestão, liderança, percebendo essas necessidades, conhecendo os perfis, vai conseguir enxergar. Ele vai falar um pouquinho para nós aí o que é o flow, né? Então, gente, o flow nada mais é que um estado mental de uma pessoa, né? Quando ela alcança que está totalmente concentrada, né, no que ela está fazendo, quando ela está totalmente imersa em um sentimento de prazer, né? E como a Karine trouxe, nós somos palhaças, né? Não uma palhaça de circo e nem a palhaça aquela de hospital, mas somos as palhaças que trabalham dentro das empresas, trazendo ludicidade para que as pessoas entrem em flow. Né? Que é aquele sentimento de prazer, que é um dos princípios do palhaço, é trabalhar com prazer. E quando a gente tem prazer dentro das empresas, a gente tem, né, quando a gente está no lugar certo, quando a gente tem todo o propósito, desafio, a gente entra em flow. Então, imaginem vocês que um gráfico onde a gente pode, né, ter uma ascensão. Então, o flow nada mais é que essa ascensão. Então, de um lado eu tenho o desafio e de outro eu tenho o meu lado tedioso. Mas se eu tenho muito desafio, acima daquela capacidade que eu tenho naquele momento com o conhecimento que eu tenho, eu entro em estado de desespero. Prestem atenção, desespero. Mas se eu tenho habilidade suficiente, né, e essas habilidades elas não são, né, desafiadas, como a gente falou que um deles é desafio, o que acontece? Eu entro num estado de tédio. Né? Ou seja, se eu tenho muito desafio acima da minha capacidade, eu entro no estado desesperador. Se eu tenho pouco desafio dentro das minhas habilidades, eu entro no estado de tédio. Então, o flow nada mais é que equilibrar, né, para esse colaborador ele não entrar em estado de desespero e nem em estado de tédio para que ele daqui a pouquinho queira sair da empresa. Que a gente sabe, né, o quanto custa um colaborador aí ficar pouco tempo dentro da empresa. E a gente tem observado muito nas organizações essa questão de chegou no final do dia, as pessoas estão cansadas, né? E o varejo tende, né, a ter bastante trabalho, a gente sabe disso, isso é muito bom e tem que gostar realmente para estar nessa atividade, a gente sabe que quem está realmente gosta. Mas o flow ele faz com que a pessoa chegue no final do dia e pense assim, nossa, acabou o meu dia de trabalho. Isso é gostar do que faz, é estar num estado que, acabou, né? Foi isso. Então, a gente traz esse conceito para que a gente possa unificar, né, esses 3 pilares que a gente falou para vocês aí de uma forma interessante, de uma forma que faça sentido e que seja prático de se aplicar no dia a dia, que seja simples,
né? Porque as pessoas, inteligência emocional, como é que eu vou trabalhar com isso dentro das empresas? Esses 3 pilares, eles fazem com que isso possa ser tratado de uma maneira mais leve, aí, claro, com o desenvolvimento humano, com capacitação, com o RH envolvido e contribuindo com esses resultados e com a gestão estrategicamente alinhada com isso, para que faça sentido, para que funcione para as pessoas. E sempre pensando na realidade de cada supermercado, né? A gente vê muito isso, né, Ali? Em Caxias é uma realidade, Gravataí é outra, Porto Alegre é outra, e cada bairro também é uma realidade diferente. Mas as pessoas são as mesmas no sentido comportamental. Então, a gente precisa só identificar por qual caminho seguir para conseguir direcionar de uma maneira mais assertiva e usar a inteligência emocional como ferramenta realmente para reter talento, para, né, manter as pessoas conosco, contratar certo. Essa parte também... Essa parte é extremamente importante, porque o que a gente está trazendo aqui é uma gotinha de todo o oceano quando a gente fala em retenção de talentos. Só que a gente tem que pensar que a retenção de talentos ele começa lá, né? Lá quando a gente está contratando, né, ainda esse colaborador. E aí a gente tem que pensar uma coisa muito importante, que quando a gente está falando em supermercados, o que a gente está fazendo? A gente está servindo ao outro. Né? Então, essa pessoa ela também tem que ter dentro dos seus valores pessoais o servir ao próximo. Né? Então, tudo isso acontece já lá, desde a contratação, a gente identificar os valores pessoais, né, dessa pessoa para ver se esses valores eles estão compactuando com os valores da empresa, né, desse supermercado. E é isso, gente, da nossa parte, assim, a gente fez um compilado assim rápido para trazer algumas dicas para vocês dessa parte assim de como usar a inteligência emocional como ferramenta. Né? O nosso trabalho é esse dentro das organizações, dentro das empresas, mas existem práticas que vocês mesmos podem aplicar dentro da realidade de vocês, dentro da cultura de vocês e dentro de uma estrutura possível. Né? É possível, sim, parar a vida louca que é, a correria que é e desenvolver pessoas. É o que vai fazer com que elas fiquem com vocês e é o que vai dar o resultado mais assertivo, mais lucrativo, com absoluta certeza. A gente tem muita noção disso dentro dos nossos clientes, Sally. O quanto isso impacta no resultado financeiro, o quanto isso impacta na retenção das pessoas e realmente até na forma como o mercado vê. Né? As empresas falam muito, nossa, esse mercado não para ninguém, né? Esse aqui está parando gente, o que acontece de diferente? A gente vai contar o segredo aqui, é o comportamento. É investir em gente, com toda certeza. E se a gente pode deixar uma dúvida aí final, né, uma pergunta para criar uma pulguinha atrás da orelha, se vocês querem uma empresa diferente, né, com pessoas com comportamento diferente, acho que a grande pergunta né, quando a gente quer líderes inspiradores para reter esses talentos dentro da empresa, o que a gente está fazendo de diferente também? Isso aí. Muito obrigada. Muito obrigada. Então tá certo, muito obrigado. Até aproveita esse momento, porque a gente tem uma grade completa na nossa programação. E sempre que possível, a gente aproveita as nossas convidadas aqui para tirar as nossas dúvidas. Afinal, não é todo momento que a gente tem mais de 50 especialistas à nossa disposição aí no canal do YouTube. Vocês podem fazer pergunta à vontade. O pessoal até, alguns acho que não gostam muito de se identificar ali, estão mandando para o WhatsApp. Fique à vontade, o importante é chegar até nós, tá? Aqui para as meninas, espero que venham algumas perguntas ou algumas ideias para vocês. Mas eu sou muito curioso e sempre venho com as minhas dúvidas e aproveito esse momento. Grande desafio para todo empresário. Não tem área que não tenha isso. É a questão do ser humano. O ser humano tem os seus desafios. Nós somos os grandes desafios. Como é que a gente faz para motivar nós e os nossos colaboradores? Tem alguma dica rápida que seja possível? Então, primeira coisa para a gente motivar alguém é muito difícil, né? Porque isso está dentro das expectativas de cada um. Então, a primeira coisa que um líder tem que ter para conseguir motivar pelo menos uma parte da equipe é realmente conhecer quem é a equipe dele. Né? O que realmente motiva cada um dentro da equipe dele? Porque o motivador de cada um é muito individual. Né? O que eu vou fazer para ti, Fabiano, não é a mesma coisa que eu vou fazer para a Karine. Então, a primeira parte é investir tempo em conhecer a equipe que tu estás trabalhando. Esse é o fator fundamental. Começa aí. Um detalhe que a gente sempre diz, gurias, a gente quer uma palestra motivacional. Não, a gente não trabalha com palestra motivacional, porque realmente a motivação vai depender muito disso que a Ali trouxe,
E a motivação, ela é em gotas, ela não vai ser um momento que vai fazer com que a pessoa mantenha-se, né? Tem que ter um acompanhamento, uma continuidade, um desenvolvimento realmente para fazer sentido para o resultado da empresa. E uma coisa que é importante, pelo menos no nosso setor supermercadista, vai numa loja até de pequeno porte, são mais de 60 colaboradores e cada um tem um perfil. Muitos, até eu sempre converso assim, a grande maioria, às vezes é o primeiro emprego que ele entrou ali. E é uma outra cabeça, outra geração, tem outros que estão aí trabalhando já há muito tempo, com carreira, se tornaram gerentes e tudo mais. Então, cada um tem um perfil. E pro proprietário, né, que a gente sabe que o nosso setor supermercados, o proprietário, eu acho que é das pessoas mais motivadas do mundo, porque trabalhar sábado, domingo, feriado, nos horários que normalmente está que não é um horário tradicional, muito cedo de manhã, voltando à tarde, né? É o que a gente está fazendo hoje aqui, mas aí eles fazem, o supermercadista faz todo dia isso, né? Ele tem alguma coisa dentro dele que faz toda a diferença, e eu sempre comento assim, a gente observa as pessoas, elas são os nossos exemplos. Então, se tu consegue mostrar para a tua equipe o tipo de ser humano que você é, a equipe segue no mesmo caminho. Inclusive, Fabiana, a gente fez um vídeo no nosso canal exatamente sobre isso. As pessoas da tua equipe, elas não vão seguir as tuas ideias, elas vão seguir você. Né? Então, tu pode ter a ideia mais estapafúrdia, como a gente fala, mas se aquela equipe ela te admira e ela segue os teus valores, ela vai te seguir, vai seguir tuas ideias. Agora, tu pode ter a melhor ideia do mundo, né? A ideia mais revolucionária do mundo, mas se a tua equipe ela não te segue, ela não compra você, não adianta essas ideias, porque ela vai trocar de líder. É fantástico, fantástico. E é assim, né? Em todas as empresas não tem tamanho, né? Pode ser até as que têm poucos funcionários, o exemplo vem sempre de cima. E a gente tem que aproveitar isso, que a gente é muito observado. O empresário, o dono é observado tanto pela sua equipe, os seus funcionários, como também pela comunidade. Até aqui nos bastidores a gente tem a oportunidade de falar com os supermercadistas e a gente sempre ouve isso, né? A questão do bom atendimento, andar na loja, isso é tão importante. A questão de ouvir. Muitas vezes é difícil a gente ouvir, né? É uma dificuldade do ser humano. E é fundamental. E é fundamental, é fundamental, porque ouvindo que a gente aprende. É o que vocês aí que estão do outro lado. Conhece o que a pessoa precisa, o que o cliente precisa muitas vezes e o que o colaborador também tem para trazer, né, para dizer. Exatamente. Eu agradeço muito a participação de vocês. Queria ver se vocês têm mais algum comentário, mais alguma dica. Todas as dicas aqui são bem-vindas, tá? O canal, depois que vocês quiserem conhecer um pouco mais do trabalho, vocês têm um canal de Instagram, de YouTube, tudo mais. Ó, chegou uma pergunta aqui, ó. Posso aproveitar? Sim. Então tá. Olha aqui, ó. Quais as dicas para facilitar o alcance do Flow? Falei certo? Falou, Flow. Uau, adorei. Eu acho que se inspirar no Fabiano, né? Porque ele tá em flow aqui, ó. O seu Clóvis também disse para nós, chega às 11 horas, eu queria mais. É mais ou menos isso. Então, para alcançar o estado de flow, tá? Primeiro tu tem que saber quais são as habilidades do teu funcionário. E saber qual é o teto máximo e qual é o teto mínimo dele. Porque, como eu te disse, assim, se a gente puxar demais, ele vai entrar em desespero. E se a gente puxar de menos, ele vai entrar no estágio tedioso. Então, o que acontece? A primeira coisa é fazer um perfil comportamental, né? Hoje a gente fala em hard skill e soft skills. Então, esse líder ele já tem que saber quais são as competências técnicas desse colaborador, mas também as comportamentais para saber qual é o limite desse carinha, né, que está lá na ponta, e qual é o estado tedioso dele. E aí, quando a gente souber o equilíbrio disso, a gente entra no estado de flow, que é trabalhar com prazer, sem não puxar muito, né, para ele não se sentir sobrecarregado, como muitos, né, se sentem, que não querem, tem a síndrome do domingo, né, começa o Faustão, começa a entrar em desespero, né, e nem entrar em estado tedioso, tipo, eu não sou, né, reconhecido aqui, eu não coloco tudo que eu tenho que colocar. E o desafio é muito bom. Eu acho que o ser humano, ele, em cima do desafio, que ele vai crescendo. A prova até eu não gosto de ficar falando isso, até porque nossa programação que é atemporal, a gente vai ficar por muitos anos no YouTube esse vídeo, mas aqui a questão da pandemia que aconteceu, como a gente se superou. O nosso setor supermercadista está de parabéns de ter feito, entregar mercadoria no momento que todo mundo tinha dúvida, que ainda temos, né? O que vai acontecer? De manter as portas abertas, inclusive, né? A gente trabalhou muito nessa época com o comportamento das pessoas, o medo que as pessoas estavam dentro dos supermercados de
de pegar o vírus, enfim, uma série de coisas assim que gerou no comportamento também dos colaboradores e o quanto foram corajosos em enfrentar isso e os líderes também abraçarem isso com as equipes. Mais pergunta aqui, olha aqui, ó. Mas olha só. Ó, mais uma, é possível? Claro, então vai. vamos lá, então. Estamos Depois, aqui. pessoal, se não puderem responder todas, elas estão à disposição de vocês. Convido vocês a entrar no canal delas, no YouTube, no Instagram. São fantásticas. Eu acompanho e gosto muito. Vocês acham que o salário dos colaboradores influencia nos resultados? Olha que interessante. Essa é uma questão que a gente observa muito na realidade, principalmente varejista. O quanto, às vezes, a pessoa não está indo muito bem, a gente quer ficar com ela, aumenta o salário. Passa um tempo, ela vai lá, compra uma TV nova, ela volta a baixar o resultado. Então, é importante valorizar as pessoas financeiramente, mas não é o que vai reter as pessoas e não é o que vai fazer com que a pessoa seja motivada a estar em determinado local. Ela vai, por um determinado tempo, ficar, né, evoluir naquele momento, mas não é o que vai fazer com que ela continue. Né? E esses pilares que a gente trouxe são os fundamentais, assim, realmente, em comportamento. E uma grande verdade sobre isso que a Karine trouxe é que quando a gente aumenta o salário sem ele ter merecido, né, merecimento desse aumento de salário, ele vai sair mais cedo ou mais tarde. E acontece muito, e a gente está falando muito em propósitos, são pessoas, às vezes, largando empregos com valores altíssimos para viver o seu propósito de vida. Então, a gente volta lá para o primeiro pilar, que é propósito. Perfeito, pessoal. Continue mandando perguntas, todas são bem-vindas. As dúvidas que você tem, provavelmente seu colega vai aproveitar para tirar as dúvidas dele, vai aproveitar para o negócio dele. Então, dando continuidade aqui, vou pedir que entre a vinheta, que logo mais vamos iniciar a nossa próxima palestra. Que tédio. Bora fazer um churrasco só nós aqui de casa? Mas com escola não vai ser só um churrasco. Vai ser um churrasco! Com a Puro Malte mais leve, a diversão vai mais longe. Eu faço a farofa. Beba com moderação. Hoje a Ouro Verde é uma empresa Brookfield, um grupo global que investe e acredita no futuro. Com mais de 21 mil veículos, estamos prontos para lhe atender, da locação à operação total das frotas e equipamentos. Negócios no mundo inteiro já têm adotado a locação como solução para redução de custos e aumento de produtividade. Leve também esse benefício para a sua empresa. Libere seu capital. Invista em seu negócio. Deixe que nós investimos em sua frota. Uma das grandes dificuldades do setor varejista é a aplicação correta do NCM, tanto nas notas de entrada quanto nas notas de saída. Veja só esse exemplo. Uma indústria fabrica um produto, podemos usar como exemplo o biscoito recheado. Então a indústria utiliza os insumos para fabricar o biscoito, a indústria pega créditos sobre todos esses insumos e ela vende para o distribuidor, sendo tributado na saída com base no ICMS. O distribuidor, então, compra e vai tomar direito ao crédito em cima desse imposto. E o produto chega até o varejo com o mesmo NCM, com todo o fluxo de NCM funcionando. Esse é um cenário correto em que toda a cadeia do NCM foi usada de forma certa. Agora nós vamos te explicar como funciona quando um NCM é informado errado. A indústria, então, está fabricando um biscoito recheado, mas, na verdade, ela vende com o NCM de um biscoito amanteigado. O distribuidor compra o produto com o NCM errado e não corrige essa nota. E essa nota, então, chega até o varejista com o NCM errado. E agora, o que o varejista deve fazer quando encontrar o produto com o NCM errado? Ele deve devolver a nota? Corrigir a nota?
Home baking igual a cozinhar em casa. Novos hábitos vêm transformando a rotina das famílias e cozinhar em casa está em alta. Neste contexto, a busca por receitas cresceu mais de 50% e esse é um hábito que veio para ficar. E o chocolate, uma paixão nacional, lidera as receitas de sobremesas. São muitos estilos de cozinhar, muitas habilidades e algumas vezes nem tanto. O importante é que o ato de cozinhar reforça os laços familiares, traz felicidade, diversão e, para muitos, é um ótimo passatempo. Nestlé Dois Frades e Garoto, presentes em muitas receitas, sempre fizeram parte da vida dos nossos consumidores, oferecendo produtos de alta qualidade e tornando as receitas ainda mais especiais. Além dos tradicionais chocolates em pós e as famosas coberturas, recentemente lançamos as gotas forneáveis, gotas que não derretem no forno, que agora vêm em novas embalagens, ainda mais atrativas no ponto de venda e para o nosso consumidor. E as oportunidades são muitas! Nos últimos meses, vimos a nossa venda em home baking crescer 27%. Acompanhando esse crescimento e o aumento do consumo, vamos oferecer ao nosso consumidor mais opções para que eles diversifiquem suas receitas e tenham novas experiências ao cozinhar em casa. Com os novos lançamentos, são 14 itens para incrementar nossa linha Home Baking. Pó. A linha pó ainda mais completa. O pó 70% chegou tanto para a marca Dois Frades quanto para Garoto. Cobertura 300 gramas. Pensando nas famílias que buscam receitas com menos porções, trazemos as coberturas 300 gramas nos sabores ao leite, branco e uma especial amargo 47% cacau. Cobertura 500 gramas. E para as grandes receitas, Nestlé Dois Frades não poderia ficar de fora, complementando sua linha de 500 gramas com branco, meio amargo e blend. Garoto também reforça a linha com o item que faltava, sua blend. E assim, nossa gôndola de home baking está completa. E para uma execução perfeita, precisamos nos atentar às regras de ouro. Itens não devem ser expostos no corredor de chocolates, e sim no corredor de misturas para sobremesas. Vamos montar paredões de home baking para mostrar toda a nossa força no ponto de venda. Agora, cozinhar em casa com Nestlé Dois Frades e Garoto está ainda mais divertido e saboroso. Contamos com você para levar esses produtos para a gôndola e aos nossos consumidores.